Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Feliz Ano Novo! Inauguramos o ano de 2022 nesse sábado, dia 1º de janeiro, para falarmos um pouco mais sobre espiritualidade, sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Falaremos hoje sobre um tema que nos veio à mente essa semana: a inteligência do coração. É um tema que tem tudo a ver com a aliança proposta pela doutrina espírita entre ciência e religião, e o pensamento filosófico iluminando o entendimento da nossa vida. Escolhemos passagens da obra de Allan Kardec, da monumental obra de André Luiz e também algumas revelações da ciência moderna. Revelações essas que se iniciaram no século passado e têm os seus desdobramentos no século XXI. Não apenas uma mística infantil ou uma religiosidade sem reflexão. É o pensamento humano investigando a própria natureza, a fim de compreender os fenômenos e melhorar a sua qualidade de vida. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos disse: fé inabalável só é aquela fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E como a fé encara a razão? Admitindo os postulados da ciência, investigando, averiguando a realidade, observando os fenômenos da natureza e compreendendo que por trás destes fenômenos existe sim uma inteligência suprema e uma causa primária de todas as coisas. Quando nós observamos, porém, por exemplo, fenômenos simples da natureza, como um voo de um pássaro, nós vemos que há uma matemática, uma arquitetura, uma aerodinâmica que precedem a engenharia aeronáutica. O ser humano tão somente copia aquilo que ele enxerga nas leis da natureza. Nós somos os co-criadores em plano menor, mas aquele que cria originalmente as formas, aquele que chama os seres à vida, é apenas um, é Deus. Quando nós observamos que dentro de uma pequena semente existe todo o potencial de uma árvore, quando nós observamos o fenômeno da fecundação através do sexo e a geração da vida dentro do útero materno, é impossível que, analisando todos esses fenômenos que possibilitam a vida com os seus múltiplos eventos, o homem não desça do pedestal da vaidade e do orgulho e admita a existência de uma sabedoria que supera em muito as nossas capacidades. Então, refletindo acerca dessas ideias que estão espalhadas por todo o orbe e que podem ser constatadas por todos nós, porque Deus não chamou apenas os doutores, Deus chamou os pequeninos, os simples e os humildes de coração. São a esses que as coisas do céu se abrem e as compreensões da vida ficam mais profundas e mais cheias de beleza. Em um artigo publicado na iScience, através de uma pesquisa de cientistas da Universidade Americanas
americana Thomas Jefferson, eles mapearam pela primeira vez os neurônios de um coração humano e recriaram a forma do nosso órgão em 3D. No processo de estudo, os especialistas puderam revelar que o nosso coração tem sua própria rede neuronal, complexa e suficientemente extensa, que pode ser caracterizada como o cérebro do coração. Nosso coração possui um conjunto de aproximadamente 40 mil neurônios, um mini-cérebro. Este conjunto torna o coração sensível e capaz de adaptar o seu comportamento de acordo com as suas percepções. A ciência acreditava que os neurônios encontravam-se apenas no sistema nervoso. Mas como os cientistas, como verdadeiros sacerdotes da natureza, também estão dentro do laboratório a serviço de Deus, assim como os padres, os palestrantes e os pastores estão a serviço de Deus nos templos religiosos, esses cientistas, através do espírito de investigação, descobriram uma complexa rede neuronal instalada no coração humano e chegaram à conclusão que o órgão do sentimento possui um mini-cérebro, um cérebro em miniatura. E aí nós constatamos a grandeza reveladora da doutrina dos espíritos e dos benfeitores espirituais que se manifestaram à humanidade para nos tirar do vale da ignorância e nos levar à luz do conhecimento. Olha o que diz o espírito de Emmanuel, décadas antes dessa descoberta da ciência. No livro Pensamento e Vida, ele diz que o coração é a face da mente e o cérebro é o centro das suas ondulações. A emotividade plasma dá forma às nossas ideias. Ou seja, os nossos pensamentos nascem no coração. A emotividade está na base de todas as nossas ideias. Uma ideia de amor nasce numa emoção de amor. Uma ideia de caridade nasce de uma emoção caridosa. Uma ideia que planeja uma vingança nasce de uma emoção vingativa. Uma ideia que cultiva a mágoa nasce de um coração magoado. Ninguém pensa sem sentir. Ninguém formula as suas ideias sem antes esboçar uma emotividade. Está no coração, na sua rede de neurônios, a qualidade dos pensamentos humanos. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que o Evangelho era capaz de destruir fortalezas, era capaz de destruir fortalezas mentais, porque em modificando a vida do coração, a qualidade das ideias humanas, os encontros sociais, a política, a filosofia, a educação, a ciência, recebem um acréscimo de luz e nós mudamos de patamar espiritual. A ciência com a sua linguagem mais complexa, mas os benfeitores espirituais interpretando a simplicidade da vida, eles estão nos dizendo o quê? Do coração saem desígnios, do coração saem
raios de alegria e de tristeza, de saúde e de doença. O livre-arbítrio nasce no sentimento. E aí nós encontramos no livro instruções psicofônicas, psicografia, na verdade, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando os espíritos se utilizavam das suas cordas vocais, o espírito Aulus ditou essa mensagem. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil, em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. Como está a nossa vida? Como estão os nossos encontros, o nosso trabalho, o nosso lar? A origem de toda essa paisagem exterior, ela se modela nas tintas do sentimento. Por isso que Jesus dizia: aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. A maior de todas as semeaduras é a semeadura mental. Quando nós jogamos a rede das nossas intenções no mar da vida, nós fazemos pescas de tesouros, de peixes bons ou de peixes deteriorados, conforme a intencionalidade do nosso coração. É uma inteligência inderrogável e insubornável da natureza. Ninguém consegue esconder, ocultar a produção do seu próprio coração das esferas superiores da vida. E aí nós entramos também fazendo esse ping-pong entre a revelação espírita e a ciência e as descobertas dos cientistas encarnados. Nós vamos ver que um cientista francês, um neurocientista e médico francês, falecido no ano de 2011, chamado David Servan-Schreiber, através de sua obra e de suas pesquisas, ele nos deixou essa afirmação: quando o ritmo de variação do coração é forte e saudável, as fases de aceleração e redução alternam-se com rapidez e regularidade. Há uma coerência na variabilidade do ritmo cardíaco, diferente do caos. O que ele está querendo dizer? Que o ritmo perfeito, harmônico e saudável do nosso coração, ele depende dessa rede neuronal, dessa rede que é responsável pela produção, pela assimilação dos nossos sentimentos. O nosso coração é a máquina que bombeia sangue para todo o corpo, inclusive para o nosso cérebro. Pelo nosso coração passa a bússola, o relógio, a bomba da vida biológica. Então, meus amigos, as emanações que chegam às nossas células, aos nossos órgãos, dependem da qualidade das emoções que partem do nosso coração. Não é apenas a falta de exercício físico, a alimentação desregrada, a ociosidade
que comprometem a nossa saúde cardíaca, as nossas emoções também comprometem a bomba cardíaca. Quantos cardiopatas surgem no mundo em virtude do ódio que cultivam, da raiva, do medo, da mágoa? O sangue que parte do nosso coração irriga todo o corpo. E se esse plasma estiver saturado de energias negativas, podem contundir o nosso sistema digestivo, pode contundir os nossos hormônios, o nosso cérebro e adoecer as nossas células. Todos nós produzimos um quantum de energia espiritual. Ela vem por rebaixamento vibratório do corpo perispirítico e chega à máquina biológica. Não existe corpo doente sem um espírito previamente adoecido. Às vezes, nós não iremos manifestar nenhuma doença na matéria naquele momento, mas as nossas emoções estão tão sombrias, nós estamos mergulhados em tantas trevas, que o corpo acaba manifestando a sombra para que, em observando a doença, nós possamos observar a sua causa primeira, dando ênfase ao trabalho de transformação espiritual, que André Luiz chama de quimismo mental. Para modificar, para qualificar a bioquímica do nosso corpo, nós precisamos de uma mente que produza átomos de pensamento em consonância com a providência divina. Então nós vamos, por exemplo, ver que Emmanuel nos diz: no sentimento reside o controle da vida. Paulo, nas suas cartas, nos avisa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque no sentimento reside o controle da vida. Porque o sentimento é capaz de produzir uma fé que move montanhas. A fé faz aquilo que nós desejamos chegar até nós. Do sentimento sai o dom supremo, que é o amor. Sem um bom sentimento, o profissional não se realiza. Sem um bom sentimento, ninguém casa e vive em harmonia. Sem a qualidade do sentimento, ninguém educa bem os seus filhos. Ninguém faz amigos. Ninguém encara as dores da vida com resignação e perseverança. E ninguém aprende a ser feliz. O sentimento é uma coisa tão poderosa que ele é capaz de modificar a paisagem exterior a partir do nosso olhar. O mundo por fora pode estar um caos, mas se eu me equilibro por dentro, através da minha vontade, eu vou observando a boa parte da vida e os obstáculos vão se retirando do caminho. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O Evangelho é a ciência magna da vida. No Evangelho de Jesus encontram-se os postulados para a felicidade humana. Chegará o dia em que, tomando posse desse conhecimento,
Os médicos da terra não cuidarão mais apenas dos efeitos, mas sobretudo da causa das nossas doenças. O espírito vai investigar o espírito. O materialismo vai desaparecer por falta de matéria, como nos diz Emmanuel no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. E em observando os fenômenos, nós vamos descobrir que todas as dores humanas, a fome, a guerra, a corrupção, as traições, a ganância, o egoísmo, têm como base o sentimento. É apenas olhando as produções do coração, que é a face da mente, nós podemos cooperar para a regeneração de nós mesmos e, consequentemente, do nosso mundo. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. É a mensagem de Paulo e de Santo Agostinho em um livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Porque hoje nós ainda somos os negadores das nossas imperfeições. Nós somos os mágicos, os ilusionistas do sentimento. Mas Jesus disse que, conhecendo a verdade nos libertaria. E que verdade é essa, meus amigos? A verdade é aquela de Simão Pedro, quando Jesus o chama às margens do mar da Galileia e ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou um homem pecador. E aí, quando nós olhamos para a palavra pecado, isso é um diagnóstico da alma de Pedro, porque ele conhecia a qualidade dos seus sentimentos. Quantas vezes nos falta e também a humanidade toda a sinceridade de averiguar com os olhos bons os nossos sentimentos. Quem é que diz assim: nossa, naquele dia eu fiquei com muita raiva? Sabe o que aconteceu naquele final de semana? Eu vi que fulano conseguiu uma coisa que eu queria muito. E eu fui tomado por um sentimento de inveja. Nossa, fulano me magoou de tal maneira, já tem 2 anos que eu não consigo olhar para a cara dele. O meu coração é pura mágoa. Ah, eu gostaria de amar, mas eu ainda não sei abrir mão dos meus ódios. É essa sinceridade que cura a alma. É esse olhar verdadeiro que ninguém precisa fazer na internet. É dentro do teu quarto, olhando para si mesmo, conhecendo-te mais um pouco profundamente, é que nós vamos melhorando a produção das nossas emoções. Nós vamos facilitando o trabalho da rede neural do nosso coração. Nós vamos levando um sangue mais enriquecido de luz para as nossas células. Nós vamos iluminando os nossos hormônios, as sinapses do nosso pensamento. Nós vamos iluminando os nossos olhos e, consequentemente, a nossa retina. Nós vamos iluminando a nossa respiração. Porque quem ama respira melhor. Quando nós estamos num estado de afetividade positiva, a nossa respiração fica mais suave, mais leve. Mas quando fazemos o inverso, nos enchemos de mágoa e de raiva, a nossa respiração fica ofegante e pesada. Pesquisadores do IHM
Institute descobriram que dentre todos os campos eletromagnéticos do nosso corpo, o coração é o mais poderoso, superando até mesmo o cérebro. É isso mesmo. O campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética do que o cérebro. Se nós vamos fazer, por exemplo, um eletroencefalograma, nós precisamos colocar os eletrodos no crânio para que o eletroencefalograma seja feito. Mas se nós vamos fazer um eletrocardiograma, os eletrodos podem ser colocados no calcanhar. E mesmo assim será possível medir o eletromagnetismo do nosso coração. O que isso significa? Que a irradiação do órgão do sentimento é maior do que do nosso cérebro. Porque o cérebro, como diz Emmanuel, é onde se dão as ondas, as ondulações das ideias. Mas ideias essas que tiveram a sua fonte no coração. No coração. É por isso que quando nós nos aproximamos de uma pessoa leve emocionalmente, o raio eletromagnético que parte do coração dela nos beneficia. Mas quando nós nos aproximamos de uma pessoa magoada, negativa, pesada, os raios, o eletromagnetismo que sai do coração dela prejudica não apenas quem se aproxima, mas também o ambiente, formando uma psicosfera de luz ou de sombras. E aí, com André Luiz e Allan Kardec, tudo em a natureza irradia, nada está vazio de energia própria. Ondas sonoras, caloríficas, luminosas e elétricas oscilam, formando um reino de energias que nasce na intimidade da matéria densa ou quintessenciada. Não à toa, dizem as entidades superiores que a criação é infinita, pois todas as vezes que os elétrons que orbitam em torno do núcleo atômico, ou esse próprio núcleo atômico, eles são modificados, produz-se combinações inumeráveis que transitam, por exemplo, das ondas mensuráveis da radiofonia aos raios cósmicos. Os espíritos superiores modificam a matéria. O pensamento deles é uma força eletromagnética tão sutil e tão penetrante que é capaz de modificar a constituição da matéria, a sua organização atômica, como a química já faz nos laboratórios, modificando os fármacos, por exemplo, ou através das indústrias da guerra, modificando os elementos para a formação de armas de destruição em massa. Os espíritos também podem fazer esse quimismo através do pensamento. Quando nós, por exemplo, fazemos uma prece e irradiamos a nossa intenção para dentro de um copo d'água, aquele copo é saturado de fluidos benéficos e medicinais que, quando forem ingeridos por nós, beneficiarão a saúde do nosso corpo. Da mesma forma, os objetos da nossa casa podem ser imantados de uma energia muito negativa, dependendo da qualidade emocional das pessoas que habitam e frequentam aquela casa. Nós modificamos o ambiente o tempo todo, conforme as nossas emoções. Extremamente sábia,
a pleiade do espírito de verdade. Afirmou a Allan Kardec que a força e o movimento, além da disposição das moléculas que dá aos corpos a condição de opacidade ou transparência, formam as propriedades essenciais da matéria. A força e o movimento. Quando uma pessoa encontra-se depressiva, ela estagna, ela diminui o movimento da alma, das energias circulantes da alma. E diminui também a força da sua vontade. Ela passa a ser um joguete do destino. Inconsciente, ela se deixa levar pela vontade de espíritos encarnados ou desencarnados e não assume o domínio da sua própria vida. Quando nós diminuímos a força da vontade e o movimento criativo da nossa alma, nós coagulamos as energias, instalando verdadeiros complexos no interior do espírito. E isso vai afetar a nossa disposição, o nosso bom ânimo, o nosso olhar, o nosso sorriso, a nossa respiração. A vida é força e movimento, modificando a vida de dentro para fora. A sua casa, ela não é formada apenas por tijolos e cimentos. Ela é, sobretudo, formada pela arquitetura das tuas emoções. Nós habitamos antes no nosso hálito mental, na nossa casa de ideias. Então, meus amigos, é fundamental que a força da alma, a vontade, tenha uma direção e que nós jamais estagnemos. Porque a estagnação significa o quê? Significa estancar, diminuir, desacelerar o movimento. E a vida é movimento. Entender a alma e criar. Criar profissionalmente, criar artisticamente, espiritualmente, relacionalmente, é fundamental para que o rio da vida siga o seu fluxo e os átomos do nosso corpo não adoeçam por falta de um pensamento circulante, por falta de uma vontade, por falta de bom ânimo. E aí nós entendemos por que Jesus, diante dos doentes, dizia: tende bom ânimo, levanta e anda, porque o desânimo e o não levantar e o não andar são processos dolorosos e enfermiços da nossa alma. Meus amigos, o campo elétrico do coração, como nós dissemos, ele atua nos átomos do nosso corpo e também sobre a matéria à nossa volta. Os objetos estão impregnados das nossas energias. André Luiz nos diz que da partícula do pensamento, segundo a força do sentimento, ela converte-se, por acumulação de energia, em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero. Por que que determinada situação sempre acontece na minha vida? Por que que eu sempre gravito em torno das mesmas pessoas
e dos mesmos acontecimentos. Está no pensamento essa resposta. Por que que eu sempre cruzo com pessoas ácidas e não com pessoas leves? Por que que eu sempre cruzo com pessoas negativas e não com pessoas positivas? Está no pensamento. Porque a lei de sintonia é inegável. Nós atraímos aquilo que emanamos. A libertação, a doçura, a afabilidade, o nutriente espiritual e a vivacidade nascem no coração. Quando a ciência diz que o coração tem uma rede complexa de neurônios, a ciência a serviço do espírito está caminhando em consonância com essas revelações médico-espirituais de André Luiz. O raio eletromagnético que sai do coração saturado de amor, ele tem uma qualidade superior ao raio eletromagnético que sai do coração penetrado, por exemplo, pela ira ou pela nossa cólera. A libertação e a escravidão estão dentro de nós. E aí nós entendemos porque Emmanuel, comentando a passagem do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele escreve uma página chamada Pacifica Sempre. E nós selecionamos um trecho do pensamento do benfeitor espiritual. Ele diz assim: diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A paz nasce no coração. É uma decisão do livre-arbítrio se pacificar. Olhar os pássaros do céu e os lírios do campo. Semear a boa semente. Fazer as coisas não por vanglória, mas por humildade. Chorar as lágrimas da redenção. Ser solidário às dores humanas. Enriquecer-se de conhecimento iluminado pelo Evangelho, utilizar a própria profissão a serviço do bem, erguer dentro de casa um lar. Tudo isso, meus amigos, nasce no coração. Nós vemos, por exemplo, na obra de André Luiz, Os Mensageiros, uma mulher viúva de pouco estudo, que ganhava vida costurando, mãe de 3 filhos pequenos, mas em virtude das qualidades do seu coração, da nobreza do seu sentimento, a colônia de Nosso Lar instalou na contraparte espiritual da casa dela um núcleo de atividade da colônia. Um casebre, uma casa simples, de uma mulher simples, transformou-se num núcleo de apoio dos espíritos que vinham da colônia de Nosso Lar, em trabalho de aprendizagem e de socorro aos encarnados
na crosta da terra. Porque quando nós estamos em paz, o nosso hálito mental, e aí André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, ele fala que todos os seres possuem uma túnica eletromagnética, que é o conjunto das nossas emoções e das nossas ideias, formando uma teia energética em torno de nós. Quando nós emanamos coisas boas, espiritualmente, nós nos vestimos com beleza. O fluido átomo mental que sai de nós atrai os bons espíritos e servem de socorro para os espíritos sofredores. Pensando bem, emanando bem, nós nos transformamos em colaboradores de Jesus na Terra. E aí nós reunimos o que a qualidade do coração pode fazer em prol da vida. Na obra de André Luiz, ele narra diversas preces de espíritos superiores, de benfeitores da humanidade. Na sua longa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que se inicia na obra Nosso Lar e termina no romance E a Vida Continua, André Luiz descreve os espíritos enobrecidos no ato de súplica ao nosso Pai que está nos céus. Então, no livro Os Mensageiros, André Luiz viu da benfeitora Ismália, viu luzes diamantinas saírem da sua alma. Numa mesa mediúnica, em que médiuns sinceros e devotados ao bem entregavam-se ao serviço com Jesus, ele presenciou jorros de luminosidade estelar, vindo da irmã Zenóbia, na obra Obreiros da Vida Eterna, em socorro às comunidades do umbral. Zenóbia orava e André Luiz contemplou sair dela minúsculas safiras eterizadas. Em Alexandre, na obra Missionários da Luz, ele constatou que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz. E no perispírito de Gúbio, na obra Libertação, notou que o nobre instrutor parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul. Está ou não está em consonância com as revelações da ciência moderna? As ondas eletromagnéticas atendem ao espectro dos raios solares. São as luzes brancas quando são descortinadas no prisma, o laranja, o azul, o violeta, até que chegue a uma ondulação tão curta e tão poderosa na sua capacidade de alcance e de penetração que ultrapassa os raios ultravioletas. Existe o potencial do sol no meu e no teu coração. Quando você ora com amor e com verdade, quando você faz uma súplica ardente, do teu coração emanam luzes de coloração azul e violeta. E isso se reflete na qualidade da tua saúde, dos teus hormônios, da firmeza do teu cabelo, na síntese de proteína das tuas células, nas cascatas de enzimas que possibilitam a tua visão, no fluxo de oxigênio passando pela corrente sanguínea. A tua prece, o teu pensamento de amor, o teu bom olhar para a vida, o teu bem escolher, a tua samaritanização, acolhendo os caídos, modificam a tua saúde.
Essa é a inteligência do coração. Inteligência que possuía o bom samaritano. Inteligência que possuía o centurião romano, a mulher sírio-fenícia, a prostituta que derramou perfume na cabeça de Jesus. Inteligência que possuía Paulo regenerado. Inteligência que tomou Pedro quando ele disse que o amor cobria a multidão de pecados e que nos aconselhou que nos amássemos ardentemente uns aos outros. Inteligência do apóstolo Tiago, que disse que a cólera, o ódio e a mágoa são sentimentos animalescos, enquanto o amor, a docilidade, a solidariedade são de origem divina, origem essa instalada dentro de cada um de nós. Então, meus amigos, existe uma inteligência do coração. Sob o ponto de vista biológico, a ciência identifica uma rede de aproximadamente 40 mil neurônios na bomba cardíaca. André Luiz nos diz que as células do corpo físico estão unidas uma a uma às células do corpo espiritual. O que nós sentimos tem um pacto profundo nas nossas células. Esse sentimento nasce na mente espiritual, chega ao perispírito e vibratoriamente se rebaixa por todo o corpo físico, instalando a nossa paz ou a nossa guerra, a saúde ou a doença, a luz ou as trevas. Muitíssimo obrigado pela oportunidade da palestra de hoje. Mais uma vez, um feliz ano novo para todos vocês. E estaremos aqui até quando Deus quiser e permitir, em todo o primeiro sábado de cada mês. Que Jesus nos abençoe. Se vocês gostaram da palestra, compartilhem, contem para outras pessoas. Ela será salva aqui no canal Agenda Espírita e quem quiser revê-la também fique à vontade. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço, um grande beijo. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Um ano de muita paz e de muitas realizações para todos nós. Que assim seja.